Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Se Torne Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. E nesse vídeo vamos ver possíveis cenários para os fundos imobiliários no cenário pós-pandemia. Muitos estão preocupados, inclusive eu fiquei preocupado, que eu também invisto em fundos imobiliários, como vai ser esse novo cenário pós-pandemia, tendo em vista que vários fundos foram afetados, principalmente com o fechamento de lojas, no caso dos fundos imobiliários, e no home office das empresas, que aí afeta diretamente as lajes corporativas. E outros setores também dos fundos imobiliários foram afetados com essa pandemia, porque muitas pessoas reduziram o número de compras também, por causa da crise econômica, e também pelo isolamento social, muitas pessoas deixaram de sair, e isso afetou vários comércios e vários locais que eram normalmente centros comerciais. Então vamos ver aqui possíveis cenários para essa retomada. Será que todos os fundos imobiliários vão se dar bem nessa retomada? Será que vai ficar sequelas? E como vai ficar para o investidor que está investindo agora? Então nesse vídeo a gente vai responder essas dúvidas, e todos esses vídeos foi baseado no relatório da Levante. A Levante ela fez uma análise completa sobre o cenário pós-pandemia para os fundos imobiliários, e nesse vídeo a gente vai comentar sobre esse assunto. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com o relatório completo da Levante. É um relatório gratuito, de fácil compreensão, e vai te ajudar muito, porque é uma opinião profissional de analistas que tem uma visão geral do mercado, e tem várias informações interessantes lá também. Mas basicamente, para quem está começando agora, já entrou em fundos imobiliários recentemente, por causa dessa queda, aproveitou e comprou fundos imobiliários, ou quem já investe há muito tempo, acabou tendo essa preocupação, porque desde o início do ano, muitos fundos imobiliários têm caído muito, e agora com a pandemia teve essa piora. Só que nós precisamos entender os cenários, o que aconteceu com os fundos imobiliários. Se você for analisar o início do ano, houve uma correção nos fundos imobiliários, que isso é normal. Para quem está começando agora a investir no mercado de renda variável, é normal os altos e baixos. Nós dizemos no mercado que a bolsa ela sobe caindo. Parece meio estranho, mas é dessa forma que funciona. A bolsa ela sobe, só que ela tem correções durante esse período. Então ela cai um pouco, mas depois ela retoma esse crescimento. Lógico que é a longuíssimo prazo que você vai perceber que ela sobe caindo. Mas isso pode assustar investidores que estão começando agora, porque você coloca seu dinheiro ali, do nada cai 5%, 6% e a pessoa não sabe o que fazer, então isso é normal. Só que o que aconteceu? Ano passado teve um crescimento muito alto de investidores na bolsa. E como os fundos imobiliários ele é um ótimo tipo de ativo, por ele gerar renda passiva, você ter direito a aluguéis, e ser uma estratégia interessante para quem gosta do mercado imobiliário, então muitas pessoas entraram em fundos imobiliários, isso aumentou o número de CPFs. E quanto maior a procura, mais caro fica. Então muitos fundos imobiliários descolaram o preço da realidade. O preço que ele valia realmente ali pelo patrimônio dele, pelos ativos que ele possuía, acabava saindo dessa realidade, porque as pessoas queriam tanto aquele fundo imobiliário que os vendedores vendiam mais caro. Então esse preço disparou. Então ia chegar um momento que teria uma correção. E essa correção ela começou no mês de janeiro. Então no mês de janeiro já teve aí uma queda no IFIX. O IFIX ele é o índice que compõe os fundos imobiliários, então ele é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. E ele teve uma queda, eu vou mostrar o gráfico aqui para você vai ver que ele teve uma queda já no início de janeiro. E essa queda foi por causa dessa demanda. Só que aí veio a pandemia junto com isso, né? Um problema nunca vem sozinho. E aí com a pandemia, muitos comércios fecharam, shopping centers tiveram que ficar fechados, empresas foram começar o trabalho de home office, empresas que antes só viviam presencialmente, então alugavam prédios de fundos imobiliários de lajes corporativas e tiveram que sair, cada um ir para sua casa, e afetaram esses fundos imobiliários. Então a queda foi maior ainda. Uma parte por medo de alguns investidores que achavam que essa crise não ia acabar e saíam dos fundos imobiliários, e outro também pela incerteza do mercado, não sabíamos até quando que seria isso. Então acabou caindo mais ainda e foi bastante prejudicial para o desempenho dos fundos também. Só que agora é um cenário pós-pandemia. Será que com esse novo mercado, as pessoas começando a circular nas ruas, as empresas começando a voltar para os seus escritórios, será que alguns fundos vão continuar? Então é basicamente isso que a gente tem que pensar. Então entendendo essa queda, dá para enxergar que foi uma correção que viria de qualquer forma, só que ela foi potencializada por causa da pandemia. Só que toda a correção ela vem depois de uma retomada, porque continuam crescendo o número de investidores na bolsa em ativos de renda fixa. Então a tendência é que mais pessoas continuem entrando em fundos imobiliários, e também há uma tendência do mercado começar a se recuperar. No caso, por exemplo, dos shoppings,
Os shoppings, as pessoas vão continuar circulando. Lógico que houve uma mudança na mentalidade do consumidor. Hoje o consumidor, ele enxergou a internet de uma forma mais abrangente. Então hoje dá para ver que você consegue fazer uma compra tranquilamente em um site, chegar na sua casa. Esse era um receio que muitas pessoas tinham, então elas preferiam ir até uma loja física. Uma outra coisa que mostrou esse cenário foi o mercado de varejo. As lojas do mercado de varejo, principalmente Magazine Luiza, Via Varejo, que é das Casas Bahia e Ponto Frio, tiveram um estouro em vendas. Então mostrou que há um potencial, as pessoas continuam comprando mesmo em um momento de crise. Então pode ser que sim, os shoppings retomem aí com o passar do tempo o mercado. Lógico que não será da mesma forma, vai ser aos poucos. Então para quem já está investindo, pode ser que dependendo da sua estratégia você continue com esses fundos imobiliários. Até porque a ideia do investidor de fundos imobiliários não é ficar fazendo trade, não é ficar comprando e vendendo fundo imobiliário, até porque não vale a pena. Porque quando você vende no lucro, você tem que pagar imposto de renda. Já em ações, dependendo da quantidade que você vender, não precisaria. Então a ideia do investidor de fundos imobiliários é gerar renda. Essa renda foi afetada na pandemia, só que ela tem uma tendência a continuar. Então esse que é o interessante, é um mercado que ele vai começar a voltar ao normal e o brasileiro ele gosta de shopping, né? Nós gostamos de ir com a família, então não é só um local de comprar coisas, é um local de você passar com a família, com os amigos, então é um ambiente de lazer. E o lazer vai continuar. Eu acredito que com a pandemia muitas pessoas sentem mais ainda a necessidade de estar em um momento de lazer para tirar essa pressão toda que a sociedade sofreu com essa crise. Então o mercado de shoppings vai ter uma continuidade aí. Então para quem investe em fundos imobiliários de shopping, assim como eu, pode ter essa recuperação aí a médio prazo ou talvez a longo prazo. Então não vale a pena você ficar desesperado com esse problema. Um outro setor que estava tendo muita discussão é o setor de lajes corporativas. Se você está ouvindo esses nomes que eu estou falando de fundos imobiliários, lajes corporativas, fundos de shoppings e está boiando sobre o assunto, fica tranquilo. Fundos imobiliários é um tipo de investimento simples e aqui no canal eu ensino como fazer, então você está chegando agora. Eu tenho 2 materiais que vão te ajudar. Eu tenho um vídeo que eu expliquei passo a passo como funcionam os fundos imobiliários. Você pode clicar aqui no card no topo da tela, ele mostra como funcionam os fundos imobiliários, quais são os tipos de fundos imobiliários. Então se você é iniciante, não fica preocupado que esse vídeo vai te ajudar. E eu também vou deixar um link na descrição desse vídeo com um e-book gratuito ensinando como funcionam os fundos imobiliários. Então você tem 2 conteúdos muito bons. O e-book ele é gratuito, o vídeo também. Então depois você pode correr, depois desse vídeo você corre lá, assiste para você inteirar sobre o assunto. E basicamente as lajes corporativas, a maior preocupação dos investidores era devido ao home office. Muitas empresas elas se acostumaram com esse momento de home office e talvez muitas não vão voltar. Então isso gerou preocupação porque o investidor que investe nesse tipo de fundo imobiliário ele vai pensar, vai aumentar a vacância, né? Porque vai ficar mais vazio o prédio. Não vai ter tantas empresas alugando lajes corporativas. Só que esse cenário está mudando. As pessoas achavam que ia acontecer isso, mas tem muitas empresas que viram que o sistema de home office não funciona para ela e ela vai precisar voltar para os escritórios. E nessa volta para os escritórios tem vários cuidados que a empresa tem que tomar, e um deles é o distanciamento social. Então mesmo estando na empresa, tendo essa liberdade maior, não dá mais para ficar trabalhando coladinho lá no escritório. Então eles vão precisar ter um espaçamento maior entre os funcionários, principalmente em empresas que têm muitos funcionários. Então a procura por espaços maiores, escritórios maiores, vai aumentar. Então a receita dessas lajes corporativas não será tanto afetada, principalmente as que atenderem essas necessidades. Então não é um mercado que vai morrer, é um mercado que ele também tem uma tendência a se recuperar e a médio e longo prazo, só que a gente precisa entender que não vai ser do dia para a noite, então tem que ter paciência, mas pode se recuperar sim, porque as empresas elas precisam voltar de uma forma diferente, esse novo normal que vai acontecer. E outros tipos de fundo imobiliário também tiveram esse baque por causa da economia, o consumidor ali mais recluso, então automaticamente afeta todo o setor em si. Só que essa recuperação ela vem com o passar do tempo. Então o que é importante para o investidor, principalmente, eu falo muito isso aqui no canal, é você ter calma e você trabalhar dentro de uma estratégia.
Quando você tem uma estratégia de investimentos, quando acontecer essas coisas, você consegue remodelar a sua carteira de investimentos. Até se você não sabe como montar uma carteira, ou você montou a sua carteira, mas tem dúvida se ela está funcionando da forma correta, eu fiz um vídeo mostrando como você montar uma carteira de investimentos. Então você clica no card também no topo da tela, tá tudo no card lá. Você clica lá e vai conseguir aprender esses macetes para você ter uma carteira mais forte. Só que é importante você ver esses aspectos, essas opiniões, né, econômicas, para você ver o que você vai fará com seus investimentos. Eu aqui não vou falar o que você vai fazer com o seu investimento, até com o seu fundo imobiliário. Mas eu estou trazendo uma informação que vai ajudar você a tomar uma decisão, e eu também recomendo que você baixe o relatório da Levante, que vai ficar mais fácil de você entender, porque lá eles vão te mostrar dados e vão explicar de forma bem detalhada como você pode movimentar a sua carteira, ou o que você vai fazer, o que vai acontecer com os fundos imobiliários, porque aqui eu estou dando a minha opinião, a minha análise do mercado em si. Eu acredito que o mercado ele tem a se recuperar aí a médio e longo prazo, mas também tem que ter essa calma. Alguns fundos podem ser que não sobrevivam. A gente precisa ver, às vezes o fundo imobiliário ele é só de um imóvel e esse imóvel pode ser afetado. Se ele for multi-imóveis, ele é mais diversificado, então não vai afetar tanto. Outra coisa que você precisa ver, qual é o tipo de contrato. Muitas pessoas estavam aí preocupadas com os galpões logísticos, mas o galpão logístico ele tem uma característica que é o contrato atípico. O que é um contrato atípico? É um contrato de um longo período. Então ali o inquilino tem um contrato de 20 anos com a empresa. Então você tem ali uma garantia que você vai receber durante 20 anos aquele aluguel. Então fica mais fácil de você ter uma previsibilidade, você poder enxergar mais esse mercado e você vai sentir que não vai ser tão afetado. E principalmente os galpões logísticos, muitos inquilinos são do mercado de varejo. E o mercado de varejo teve um crescimento. Então eles conseguiram honrar com seus pagamentos e aí a empresa não teve tanta inadimplência. Então, por isso que é interessante ver esses aspectos. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários que eu mesmo respondo. Se eu não conseguir responder essa pergunta, nós temos uma parceria com a Levante, eles podem nos ajudar também com isso. E eu também sugiro, se você quiser agregar mais alguma coisa nesse conteúdo, se teve alguma notícia ou informação relevante sobre esse assunto, deixa também nos comentários que pode ajudar outros investidores que estão em dúvida, que é uma grande comunidade e todos nós podemos nos ajudar e assim crescer mais o nosso patrimônio e a nossa rentabilidade. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos como esse e já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo boa sorte e eu vou deixar um ótimo vídeo aqui do lado para você assistir. Forte abraço e tchau, tchau!